É um enorme prazer ter no Brasil o nosso ídolo, quem a gente considera sucessor da linha misesiana, o professor Hans Hoppe. O professor Hans Hoppe, ele, para quem não conhece, eu duvido que tenha alguém aqui que não o conheça, mas ele avançou, entre outras contribuições, ele avançou muito a teoria do direito natural, através da teoria da ética argumentativa que ele desenvolveu, baseada em Habermas, que foi o professor dele. E então é uma enorme honra apresentar o professor Hans Hermann Hoppe, que é membro sênior do Ludwig von Mises Institute, fundador e presidente da Property and Freedom Society, editor do Journal of Libertarian Studies e coeditor do periódico Review of Austrian Economics. Recebeu o PhD e fez seu pós-doutorado na Goethe University em Frankfurt, Alemanha. E é o autor, entre outros trabalhos, de uma teoria sobre socialismo e capitalismo, Democracy, the God That Failed, and the Economics and Ethics of Private Property. Professor Hoppe. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Hélio pelo convite. Gostaria de agradecer a todos vocês por sua presença e por me aguentar por um pouco para ouvir, espero, algo emocionante, pelo menos para que alguns de vocês seja algo novo também. Deixe-me começar brevemente falando sobre o que eu chamo do problema da ordem social. Imaginem o Robinson Crusoe sozinho em sua ilha. O Robinson Crusoe pode fazer da sua ilha o que ele quiser. O problema da cooperação social, o problema da conduta bem ordenada do ser humano não toca a sua realidade. Para que esse problema surja, precisa haver uma segunda pessoa nessa cena, chamada Sexta-feira. E é quando Sexta-feira, esse homem chamado Sexta-feira chega em sua ilha. Imagine que essa ilha fosse o Jardim do Éden, com a superabundância de bens. Tudo está disponível de forma gratuita, assim como o ar que nós respiramos. Desde que esse seja o caso, não haverá nenhum conflito entre o Robinson Crusoe e o Friday, porque, seja lá o que o fizer, ele não vai precisar tirar nada de outra pessoa. A oferta de bens e mercadorias é tão alta como era inicialmente, e há tantos bens sobrando para sexta-feira como havia antigamente. Um conflito entre o Robinson Crusoe e sexta-feira só poderá surgir se os bens forem escassos, desde que eles não hajam em superabundância. No Jardim do Éden, só existem duas coisas escassas e dois tipos de possíveis conflitos. O que é escasso, mesmo no Jardim do Éden, com a superabundância de todo o resto, o que é escasso no Jardim do Éden é, por um lado, o meu corpo físico, só tenho um, e o espaço em que o meu corpo repousa. Se o Robinson Crusoe quiser fazer algo com o corpo do sexta-feira e vice-versa, se o Robinson Crusoe quiser ficar exatamente no mesmo lugar que o sexta-feira está, aí haverá um conflito, porque temos aí uma escassez, um conflito de materiais. E precisaríamos no Jardim do Éden também regras de cooperação humana pacífica e ordenada para evitar esse tipo de conflito que eu acabei de caracterizar. E no mundo real,
caracterizada, é claro, por todo tipo de escassez, tudo é escasso, precisaria regras para possibilitar que possamos evitar conflitos em relação a todos os tipos de bens escassos. E na história do pensamento humano surge esse problema dos relacionamentos pacíficos em relação aos bens escassos, e é o que eu chamo do problema de ordem social. E houve várias propostas para resolver esse problema de ordem social, porque existe uma série de propostas. Então, muitas pessoas acham, por exemplo, que não há uma solução, já que há tantas. Mas eu gostaria de argumentar que sim, existe uma resposta certa ao problema da ordem social. Existe uma resposta precisamente correta para evitarmos conflitos interpessoais, considerando que há escassez de bens. Deixe-me esboçar brevemente qual seria essa solução correta. Ela é uma solução conhecida há muito tempo, foi definida há muito tempo e é bastante simples, como vocês reconhecerão. Deixe-me formular primeiro a solução para o Jardim do Éden, o paraíso, no caso. Nós só precisamos de uma regra, ou seja, todo mundo pode fazer o que quiser, tem direito de se mover e ocupar qualquer local, desde que nenhum outro corpo esteja ocupando o mesmo espaço. Ou, em outras palavras, podemos deslocar o nosso corpo onde quisermos, desde que não haja nenhuma outra pessoa ocupando esse mesmo local. E fora do Jardim do Éden, no mundo real, existem 4 regras interrelacionadas que as pessoas precisam seguir para evitar uma série de conflitos. A primeira é que toda pessoa é a proprietária exclusiva do seu corpo físico. Eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Ninguém pode interferir. Se eu quero fazer algo com outra pessoa, eu preciso da permissão dessa outra pessoa para tal. Essa é a primeira regra. Podemos ver imediatamente que não há nenhuma outra alternativa. Quem vai ser o dono do meu próprio corpo físico, exceto eu mesmo? Quem pode ser proprietário do corpo do Robinson Crusoe, a não ser ele mesmo? Será que o Sexta-feira deve ser dono dele? Ou será que ambos podem ser os proprietários conjuntos? Vocês podem ver que nessa situação, isso não evita conflito, isso causa conflitos, isso estabelece um conflito permanente. E a segunda regra é que toda pessoa é o proprietário exclusivo, privado, de todos os recursos naturais que essa pessoa percebeu como escasso e que se apropriou pela primeiríssima vez. Quem usar algo que não tinha dono e que usar isso pela primeira vez se tornará o dono dessa coisa. E as alternativas seriam: quem mais deve ser o dono? Alguém que não foi a primeira pessoa a fazer algo com essa coisa? Ou será que a primeira pessoa é a segunda pessoa? E imediatamente vocês devem reconhecer que a alternativa não evitaria conflito. Na verdade, instauraria um conflito permanente. E a terceira e a quarta regras seguem a primeira e a segunda. Ou seja, toda pessoa que, com a ajuda do seu corpo e com as coisas que se apropriou pela primeira vez, pode produzir algo novo e ele será o dono dessa coisa que ele produziu, desde que
ele não prejudicar a propriedade de outros ao longo da produção. E a quarta regra é, uma vez que uma mercadoria, um bem, foi apropriado pela primeira vez, ou produzido, a propriedade só pode ser adquirida por uma transferência ou cessão voluntária de um proprietário, do primeiro proprietário ao segundo proprietário. Essas são as regras simples. Se vocês seguissem essas regras simples, todos os conflitos poderiam ser evitados. E teríamos uma paz eterna, digamos assim. A cooperação sempre aconteceria de forma fluida. Eu não preciso entrar em muitos detalhes com relação a essas regras. Eu já fiz isso em alguns trabalhos escritos, mas eu acho que intuitivamente vocês já devem ter a impressão de que nas nossas vidas cotidianas nós reconhecemos essas regras e agimos mesmo de acordo com essas regras. Agora deixe-me enfatizar que, ao contrário de uma afirmativa tão comum, que a instituição da propriedade privada, como já descrevi, em relação ao corpo e às coisas adquiridas pela primeira vez, ao contrário do argumento de que a propriedade privada é uma convenção, eu gostaria de dizer que realmente não é. Porque a convenção serve um propósito e ela é caracterizada pelo fato de que existe uma alternativa a ela. Por exemplo, o alfabeto latino que usamos serve o objetivo da comunicação escrita. Existe uma alternativa. Existe um outro alfabeto cirílico que poderíamos usar em vez do alfabeto latino. Entretanto, qual é o objetivo das regras? Se não houvesse conflitos interpessoais, então não precisaríamos nenhuma regra. Nós só precisamos de regras e normas sociais porque existem conflitos neste mundo. E o objetivo das normas e das regras é evitar conflitos que, caso contrário, não seriam possíveis de ser evitados.